E aí essa semana eu entrei nessa perspectiva do diagnóstico para o Winnicott. E eu falei para vocês o seguinte, o Winnicott, ele encaixa muito bem na conversa dentro da psicodinâmica. Mas quem assistiu o que eu expliquei da psicodinâmica semana passada em diagnóstico é uma coisa. Quem assistiu o que eu falei, por exemplo, segunda-feira e ontem, né, terça, viu que o Winnicott, ele pode servir ali a psicodinâmica, mas tem muito mais coisa, tem muito mais material, dá para se aprofundar bastante. E é na semana que vem que eu vou entrar com o diagnóstico em Lacan, vocês vão perceber que Lacan não conversa com psicodinâmica. Conversa sim, você pode conversar num certo sentido crítico, né? Mas não é um tipo de abordagem que se encaixa dentro da psicodinâmica como mais uma das teorias que pode contribuir. Pelo contrário, Lacan tem uma posição crítica que é importante. Então aqui, nessa série de aulas sobre diagnóstico, a ideia é justamente mostrar alguma das perspectivas que existe e aí vocês, claro, vão seguir aí para onde vocês enxergam, né? Maior identificação, algo que faça mais sentido com a clínica de vocês. Eu particularmente sigo pela linha lacaniana, mas como eu dou aula há muitos anos, dei aula na faculdade por 10 anos, enfim, dei aula em cursos de formação, tive que estudar várias teorias, sempre com muito respeito a todas as teorias e abordagens que eu me propus a estudar, e fui convidado a estudar. E acho, né, acabei aprendendo a falar, né, através delas, utilizar. Acho que a psicodinâmica é uma ótima clínica para quem está começando, então para quem vai começar a clinicar, ou quem já tem formação, mas nunca atuou, está com uma clínica desorganizada. A psicodinâmica, você tem parâmetros muito claros, assim, né? Apesar de ter uma preferência com a clínica lacaniana, exige um percurso diferente, assim, que muitas vezes, para quem está começando ou não se interessa por psicanálise, acaba não sendo um destino que apetece. Agora, a psicodinâmica eu indico para todo tipo, né? Vai nela que você vai ser feliz. E aí, nessa semana eu trouxe aquela passagem da psicodinâmica para o Winnicott, né, fazendo a transição que a gente poderia incluir ali. Eu falei, como eu trouxe o modelo da psicodinâmica, usando o Otto Kemberg, falando daqueles níveis de organização de personalidade, organização neurótica, organização borderline, organização psicótica. Então, pensando nas várias personalidades, e essas personalidades em diferentes níveis de funcionamento, eu falei para vocês que essa ideia, apesar de estar no Otto Kemberg, você encontra isso em Winnicott. Dei a referência para vocês, o livro O Ambiente e os Processos de Maturação, em que ele deixa claro que as problemáticas, Freud, ele traz ali a compreensão das problemáticas, né, das modalidades de sofrimento e tratamento nas relações a três pessoas, relações triangulares, uma pessoa inteira, na relação com outra pessoa inteira, a mãe, a função materna, que possibilita um narcisismo, e depois um terceiro na história, que é a função paterna, que vai interditar, que vai causar ferida narcísica. Então as problemáticas freudianas, nessa leitura do Winnicott, e do Kemberg acaba sendo por essa via também, são questões edípicas, são questões triangulares, são questões de, por exemplo, um desejo que é frustrado, né, de idealizações que são frustradas, e a pessoa tem que saber com isso. E ele coloca, a Melanie Klein, ela dá um passo atrás em termos pensando numa cronologia, e vai pensar em momentos pré-edípicos, e vai trazer ali a sua teoria das posições, posição esquizoparanoide, posição depressiva, para pensar em algo anterior às três pessoas. Então se trata de uma relação de duas pessoas, a criança e o cuidado materno, a mãe, né, o objeto materno. E lembrando que a princípio essa mãe não é possível ser experienciada como uma mãe total, mas é uma mãe parcial, em que o bebê cinde ali essa mãe parcial em boa e má, seio bom, seio mal. E as problemáticas, né, a leitura que vai ser trazida vai ser dentro dessa perspectiva. Então, problemáticas que se refere à díade, a criança e a mãe. E que fique claro que a Klein, inclusive, revisa pontos de Freud e fala, ó, ali onde ele falou que é 3, né, a problemática 3, na verdade é a problemática A2. E o Winnicott se posiciona, fala, eu por minha vez, eu vou falar de algo anterior a isso. Vou falar daquelas pessoas que ainda não chegaram a ser pessoas e as problemáticas justamente dessa busca da existência.
ou dessa existência inconsistente, dessa existência frágil. Então o Winnicott está falando por essa via. Por esse motivo ele flerta muito para alguns autores com o existencialismo e principalmente com a fenomenologia, e aí você tem aproximações que são feitas de Winnicott com Heidegger, né, que trabalha a questão do Dasein, da questão do ser, enfim. E aí, depois coloquei nessa perspectiva, falei para vocês que isso que o Winnicott está propondo vai ser apresentado por ele num texto chamado Desenvolvimento Emocional Primitivo, que está lá no texto da Pediatria e a Psicanálise, em que ele vai mostrar que, até chegar nisso que a Klein propõe, que depois vai chegar naquilo que o Freud propõe, e falar um monte de coisa está acontecendo bem antes, porque a Klein está dizendo a partir de relações objetais para frente. E a Winnicott fala, até chegar em relações objetais, algumas coisas vão acontecer. A primeira dessas coisas é uma tarefa por parte do bebê, que é a chamada integração, e que vai depender do cuidado materno, vai depender do holding, para que a integração possa ser um fato, a integração no tempo e no espaço. Expliquei tudo isso ontem, se você não sabe do que eu estou falando, é só você pegar a aula de ontem, que está aqui no Instagram, está no YouTube, está no Spotify, você assiste lá e eu faço essa explicação. E aí ele traz depois um outro tipo de tarefa, que é a personalização, né, que é justamente o conluio psicossomático, e que o tipo de cuidado pela função materna é o handling. E aí eu falei das problemáticas que eu tenho pensando em diagnóstico, aí, problemas psicossomáticos. E aí finalmente, depois dessas duas tarefas bem sucedidas, chega-se ali na realização ou início das relações objetais. E expliquei para vocês que nesse início das relações objetais, essa relação com o objeto ainda precisa decantar na questão do objeto subjetivo, o objeto objetivamente percebido, o objeto subjetivo, o objeto transicional e depois o uso do objeto. Então tudo isso rolando. Só que ele fala, isso acontece, apesar de ser apresentado de forma cronológica, isso acontece tudo ao mesmo tempo, tudo misturado, tudo ali acontecendo, 1, 2, 3 e o 3 e o 2, tudo rolando. Então essa é uma das vias, se você é winnicottiano, ou se você aspira a ser winnicottiano, que você precisa conhecer o desenvolvimento emocional primitivo, entender o processo, entender quando dá certo e entender os problemas que tem aí, porque isso vai ser base para você fazer a questão diagnóstica, conseguir fazer o diagnóstico, lembrando que o diagnóstico, eu falei desde a semana passada, é aquilo que vai te dar um norte. A ideia não é reduzir ninguém, né, não é limitar a pessoa àquele diagnóstico, mas a ideia é você ter algum norte. Também assim, não vou seguir nada, assim, né? Não gosto de reduzir a nada, não gosto de nomear nada. Você acaba entrando num campo do isentão que, na verdade, não faz coisa nenhuma. Fica só ali, né? Os dois cegos no meio da escuridão. E aí hoje eu vou apresentar uma outra via que você aí que estuda Winnicott, ou quer estudar Winnicott, ou quer se aprofundar em Winnicott, você precisa saber. Né? Isso é bem... Quem estuda, obviamente, sabe disso, e que talvez quem não saiba, é bom saber, e pessoas que querem avançar nesse tipo de clínica precisa saber, que é o que o Winnicott propõe na página 64, no livro Ambiente e os Processos de Maturação, na edição de 1983, que é a que eu tenho. Eu não sei se saiu a nova edição. Eu sei que o da Pediatria e a Psicanálise saiu a nova edição, eu não sei se o Ambiente e os Processos de Maturação saiu também. Talvez sim, talvez não, de qualquer forma é capítulo 5. Você tem ali uma coisa muito importante, não chega a ser uma tabela, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei no meu tablet invertido para vocês, óbvio que vocês não vão conseguir ler aí. Mas isso daqui, depois eu disponibilizo lá no meu canal do Telegram. Posso até disponibilizar também como imagem no Instagram, enfim. Mas aqui eu tenho o Winnicott trazendo uma perspectiva muito interessante que eu vou ler e comentar para vocês aqui, que é mais um ponto fundamental para quem quer trabalhar com noção diagnóstica, um diagnóstico que não é reducionista, um diagnóstico extremamente útil e necessário para a clínica. Então veja só, o Winnicott, nessa perspectiva, ele está falando em tipos de dependência. Então, se eu tomo aquele ponto que eu já falei para vocês, que o Winnicott fala, pessoas que não chegaram a ser pessoas. Ou seja, quem não chegou a ser pessoa, mas chega no mundo, vai precisar de uma pessoa que a receba.
né? O bebê humano, ele precisa de um anfitrião no mundo. Se não tiver um anfitrião no mundo, ele morre. E isso está em Winnicott, mas isso está em qualquer autor que vai trabalhar com psicanálise, por exemplo, é óbvio. Se não tiver um outro que o receba, né, pensando no Lacan, algum outro, se não tiver algum outro que esteja ali, como penso Ferenczi e Bowlby, neutralizando a pulsão de morte, o bebê morre. Morre, seja por falta de cuidados físicos ou morre psiquicamente. Enfim. Então, o outro é necessário, a mãe é necessária, o cuidado materno é necessário, e o Winnicott vai entender que isso é a mãe funcionando como um ego auxiliar. Então, quando ele fala de ego, ele está falando do ego como uma instância psíquica responsável por registrar experiências, pela temporalidade, por vários tipos de função, mas também eu posso tomar como uma pessoa. Né? Então, é necessário uma pessoa cuidando do bebê, que ainda não é uma pessoa, para que ele possa se tornar uma pessoa. Tanto é que, nesse início, o Winnicott até chama a mãe de mãe ambiente. Ambiente porque não é nem uma relação que ela tem com o bebê, como uma coisa fora. Ela é um ambiente que o bebê está contido. Né? Então ela é um ambiente e o bebê está ali. Ele não precisa perceber a mãe muito cedo. Claro que aos poucos ele começa a ter essa percepção da mãe, mas isso só vai acontecer dentro do campo da onipotência do bebê. Ele vai mostrando que tem condições, né? A gente poderia pensar assim, o bebê está numa dependência absoluta inicialmente. Tá bom. Aí a mãe está completamente adaptada a esse bebê. Porque ela está no estado chamado de preocupação materna primária. E claro, ela vai oferecendo esses cuidados, só que com o tempo o bebê precisa menos desses cuidados absolutos. Importantíssimo assim, né? Tem uma frase que vira e mexe atribuída ao Winnicott, que não é dele, que fala assim, ter mãe, não ter mãe é ruim, mas ter excesso de mãe é muito pior. Ele não fala essa frase, mas esse raciocínio pode encaixar aqui, apesar de não ser uma frase dele, que é assim, a falta do cuidado materno vai justamente ter essa situação de não ter um convite de entrada no mundo. Então eu posso ter ali um colapso inicial, aquilo que ele chamou de cair para sempre, se não tem esse cuidado. Porém, um cuidado que não abre espaço, né, para que o bebê possa caminhar para a sua independência, vai causar uma certa invasão ao self. E muitas vezes eu pensar no falso self como uma resposta, como assim, um tipo de resposta para satisfazer esse outro invasivo e preservar o self verdadeiro. Então, qual que é a ideia? A ideia é que essa criança, o bebê aos poucos, ele vai dependendo cada vez menos da mãe, do cuidado materno, e claro, a mãe cada vez menos vai ficar ali presente. Então você tem ali quase uma dança acontecendo, por isso que o Winnicott chama de mãe suficientemente boa, ela tem que ser boa o suficiente, não excessivamente boa e nem completamente ausente ou má. O Winnicott, pensando nisso, ele tem uma ideia de que nós nascemos com uma tendência inata à integração. E a ideia dele é o seguinte, se nada atrapalhar, nós alcançamos, na nossa jornada humana, nós alcançamos a integração, viramos uma pessoa. Agora, quando algo falha, né, ou seja, aquilo que de fábrica poderia se resolver desde que os cuidados fossem oferecidos, se algo falha, o processo de amadurecimento fica interrompido. Ou ele fica um congelamento. Congela naquele ponto, um falso self assume, porque está crescendo o corpo e tudo mais, né? Cresce aparentemente, ou pelo menos cresce num certo sentido, como pessoa, se forma como pessoa, mas do ponto de vista do processo de amadurecimento emocional, a coisa ficou congelada no passado. Pois bem, pensando nisso, o que seria a clínica winnicottiana? A clínica winnicottiana, a noção que se tem é que a cura é o próprio paciente que tem. Está nele. Ele tem condições, por ele mesmo, de retomar o seu processo de amadurecimento. Nesse sentido, basta, esse basta entre aspas, porque obviamente não é simples assim, basta que o analista cuide, então é o cuidado do analista, que vai possibilitar que o paciente retome essa capacidade, ou melhor, retome o seu processo de amadurecimento. Então,
Basta cuidar para que o outro possa ser. Cuidar do paciente para que ele restabeleça a capacidade de continuar no seu processo de amadurecimento. Então, não somos nós que curamos um paciente, e sim nós damos as condições para que ele possa se curar. Essa é a ideia. Para explicar essa jornada, ele fala, o bebê humano ele começa no estado de uma dependência absoluta. Mais uma vez, se não tiver um outro ali, se não tiver o cuidado materno, ele morre, simples assim. E essa dependência, ela vai diminuindo com o tempo. Então ele põe a dependência absoluta, depois passa por uma dependência relativa, e aí depois chega no rumo à independência. Nunca chega à independência, por quê? Nós não conseguimos, né, o bebê humano, o ser humano, não é um ser que consegue ser completamente independente. Por isso que pessoas que falam assim, eu não preciso de ninguém, né, eu me viro sozinho, sabemos que é mentira, né? Sabemos que muito mais, geralmente é uma fala rancorosa, assim, ou tentando se proteger, porque é impossível ser feliz sozinho, como diz a canção, mas é impossível ser sozinho. Fazendo referência mais uma vez ao Wilson, a bola, né, que ele precisa, o náufrago precisa criar o Wilson para ser como alguém, para ser para alguém, para ter para quem contar, né, para ter alguém como espectador, como troca, senão ele enlouqueceria. Sempre falo isso, né? Ele não ficou louco porque ele falava com a bola de vôlei marcada com seu sangue. Ele não ficou louco, né? Na verdade, ele não era louco por isso, ele não ficou justamente por ter feito isso. Ser para o outro, ser com o outro. E aí nessa hora se aproxima muito da ideia da fenomenologia, do ser com, ser para o outro, que também está no Lacan, a questão do outro como condição, né? O eu é um outro, certo? Também tem caminhos diferentes essa explicação. Então essa ideia que parte de uma dependência absoluta e passa por uma dependência relativa e vai rumo à independência. E essas pessoas, mais uma vez, que se dizem não precisar de ninguém, é mentira. É muito mais uma tentativa de se proteger, né, de uma certa desconfiança do outro, mas você precisa do outro. Né? Você vai precisar do outro, nem que seja para tapar a sua cova. Você pode até cavar a tua cova. Você pode até, não quero depender de ninguém. Aí a pessoa vai lá, cava a cova dela. Quando está prestes a morrer, já fica ali na boca da cova, para quando morrer já cai dentro da cova, mas alguém vai precisar tapar a cova. Então você vai precisar do outro, nem que seja para atacar não, né? Para tapar a sua cova. E aí o que acontece? Então, o Winnicott vai colocar que não significa que falhas são problemáticas. Que ele chamou de falhas ambientais, para lembrar que eu falei para vocês, a mãe funciona como ambiente. O ponto é falhas que ultrapassam o campo de onipotência, né, que ultrapassa a capacidade da criança, do bebê, de se manter ali sendo. Então ele segue numa existência, claro, o outro precisa falhar um pouquinho para que tenha espaço para o bebê ir para o mundo. E não dá nem para dizer assim, quem vem primeiro? É a mãe que falha e o bebê vai, ou é o bebê que começa a ir e a mãe falha? Não dá para dizer quem é o que. Agora, se vai e não tem esse espaço, não tem esse espaço para esse gesto espontâneo, esse acontecer, né, esse amadurecimento, esse rumo à independência. Então, ele vai colocar, falhas são muito bem-vindas, falhas suficientemente grandes, ou de tamanho suficiente, melhor dizendo. Ele usa esse termo, estou inventando aqui. Então, falhas são importantíssimas porque dão condições para o amadurecimento. Agora, se a falha é grande demais, isso pode trazer problemas, né? Então, você vai dar um passo, que é uma falha. Se você alcança o outro lado é uma coisa, mas se o outro lado está muito adiante, você cai no buraco. E aí o que acontece? Pensando na nossa live, falar de diagnóstico. O Winnicott vai falar o que acontece quando essas falhas que ultrapassam o campo da onipotência, acontece em cada um desses momentos de dependência e o tipo de consequência patológica que teremos. Então, isso é muito legal. Isso está no Ambiente dos Processos de Maturação, página 64, na edição de 1983. Isso daí dá capítulo 5, lá tem uma partezinha que você enxerga lá, o tópico 5 do capítulo 5.
Não sei na edição nova, se saiu a edição nova, que página que está, mas é capítulo 5. Então veja só que ele fala, ó, consideramos prover para a criança. E para a criança, dentro do adulto, aproveitando aqui, fazendo um cortezinho, que ainda tem gente, em 2023, geralmente quem fala Winnicott, que acha que Winnicott é para atender crianças. Ah, eu estudo Winnicott. Ah, o Winnicott, então você atende crianças. Então a pessoa entende que Winnicott é para atender crianças. Não, não necessariamente, até porque o Winnicott não atendia só crianças. Atendeu uma renca de bebês, de crianças, mas atendia adultos. Quando ele fala da criança ou do bebê, ele está falando também da criança e do bebê do adulto. Então olha só o que ele fala, consideramos prover para a criança e para a criança dentro do adulto. O adulto maduro, de fato, toma parte na atividade de prover, ou dito de outra forma. A meninice consiste na progressão da dependência para a independência. Precisamos examinar as necessidades da criança que vão mudando. Então as necessidades mudam à medida que esta muda de dependência para a independência, que é o rumo à independência. Isso nos leva ao estudo das necessidades mais precoces das crianças pequenas e lactentes e aos extremos da dependência. Podemos considerar os graus de dependência em uma série. Aí ele fala dos graus de dependência. Veja só, lá do mais início de tudo, dependência extrema. Depois ele põe dependência, o B. Depois ele põe mesclas, dependência e independência. Aí ele põe mesclas de independência, dependência. Depois independência e depois sentido social. Ele apresenta isso e ele traz assim, falhas, essas que ultrapassam o campo da onipotência da criança, do bebê, do criança, do adulto. Problemas que aconteceriam, nessas falhas que aconteceriam nessas fases de dependência, que tipo de consequência patológica teríamos. Então, quando ele fala da dependência extrema, veja só que interessante. Aí ele põe, nesse caso, a dependência extrema, as condições precisam ser suficientemente boas, senão o lactente não pode iniciar seu desenvolvimento inato. Se eu tenho uma falha ambiental na dependência extrema, consequências na falha ambiental, deficiência mental não orgânica, porque ele fala, inclusive, no capítulo 4 desse mesmo livro, ele fala, olha, pensando num bebê que tenha lá um aparato cerebral em pleno funcionamento, se ainda assim saudável do ponto de vista desse pleno funcionamento, etc., se ainda assim apresentar certas problemáticas, ele fala, aí atribuímos a questão do ambiente, mas não significa que eu posso ter, por exemplo, um problema no aparato cerebral, como ele coloca, e que só vai trazer, obviamente, complicações na perspectiva relacional. Então vamos lá. O que é aqui? Bom, então, falhas na dependência extrema, falha ambiental, deficiência mental não orgânica, esquizofrenia da infância, predisposição à doença mental que será hospitalizável mais tarde. Foi perguntado aqui do autismo, lembrando que dentro da esquizofrenia eu tenho esse estado autístico, Eu lembro até hoje de uma colega de profissão, que era aluna na época, hoje é colega de profissão, que ela trouxe um caso que ela trabalhava que a família lia como um autismo, depois pensamos junto e chegamos que o autismo seria parte de um cenário da esquizofrenia da infância. Beleza, então falhas nessa dependência extrema, temos isso. Aí ele põe, na dependência, então já caminhou um pouquinho no amadurecimento. Aí ele põe, aí falhando as condições, traumatizam de fato, mas já há então uma pessoa para ser traumatizada. Veja quanta coisa tem de uma frasezinha para outra aqui. Veja só, quando ele fala, aí falhando as condições, traumatizam de fato, o que isso quer dizer? Eu falei ontem para vocês que o Winnicott tem um texto chamado
O Medo do Colapso, em que ele traz assim, o inconsciente freudiano, o inconsciente junguiano, e ele traz a proposta de inconsciente dele. E ele fala, o inconsciente que eu estou propondo é o inconsciente do não vivido, porque a pessoa não estava lá para registrar essa experiência. O que isso quer dizer? O ego, pensando em Winnicott, não estava integrado o suficiente para que pudesse armazenar essas experiências. Ou seja, o que aconteceu ali simplesmente foi perdido. Sequer tem uma pessoa para ser traumatizada. Pensando nisso, quando ele fala esquizofrenia da infância, a deficiência mental não orgânica, ele está falando de pessoas que ainda não chegaram a ser pessoas. E, por favor, não cometa o erro ou querer entender forçadamente isso, que ele está dizendo que isso não são pessoas, tipo no sentido de desprezo. Obviamente que não é isso. Mas no sentido de pessoa, uma pessoa com a questão da temporalidade, a questão da espacialidade, a questão do início da relação com o outro, é nesse sentido que ele está falando. Então a dependência extrema, a falha é que não começa. A pessoa fica meio que pré-pessoa, né? Fica pré-existência. Existência, e aí eu trouxe para vocês, inclusive na semana passada, de autores como Ronald Lang, que, no livro chamado Eu Dividido, que ele fala que a grande luta na esquizofrenia, por exemplo, é justamente a existência, se está vivo ou não está, né? Se está existente ou não, a luta se passa por aí. Então nesse outro que eu falei, dependência, aí falhando, as condições traumatizam de fato. Por quê? Tem uma pessoa, então ele fala, mas já então uma pessoa para ser traumatizada. Percebe a diferença, o detalhezinho? Quanta coisa tem de um parágrafo para o outro? E aí ele coloca, quando as falhas acontecem aí, que tipo de consequência eu tenho? Que ele chamou de distúrbios, desculpa, ele fala assim, predisposição a distúrbios afetivos. Não podemos falar sujeito, porque o Winnicott não chama de sujeito, nem o Freud chama de sujeito, é o Lacan que fala de sujeito, e mesmo assim sujeito é uma coisa passada, né? O falante, pensando em Lacan, mas não, chamamos de pessoa, o Winnicott chama de pessoa. Então veja aqui, aí a criança está, então falha ambiental, distúrbios afetivos, tendência antissocial. Tendência antissocial é justamente aquela pessoa deprivada. Em que sentido? Tem um livro chamado lá Privação e Delinquência, que o título está errado, porque deveria ser Deprivação e Delinquência. Por quê? Privação, a criança, né, nunca teve, melhor dizendo, nunca teve, foi privada. Deprivada é que teve um pouco e perdeu. E quando você fala aqui desse tipo de dependência falha, são pessoas, né, crianças ou pessoas que tiveram um pouco e isso foi tirado antes da hora. Então, nesse caso, traumatizam e a marca é a predisposição a distúrbios afetivos e tendência antissocial. Distúrbios afetivos, a gente pode pensar em ciúmes patológico, por exemplo, coisas do tipo, né? A questão de inveja mais primitiva, que seria mais característico. Outra fase de dependência, mesclas dependência e independência. Aí ele coloca, aí a criança está fazendo experimentações em independência, mas precisa que lhe seja possível reexperimentar dependência. Ou seja, a criança está experimentando a independência, só que é fundamental nessa hora que ela vai experimentar a independência, mas que ela possa voltar se quiser. Sabe assim, vai lá, imagina assim, eu estou falando para a criança, para o meu filho, estou falando para o meu paciente, vai lá experimentar o mundo, vai lá que a vida acontece no mundo. E aí ele vai, encorajado pelo que eu falei, mas obviamente não está tão seguro para ir para essa independência. E quer saber que pode voltar. Posso voltar se eu sentir medo, se eu sentir insegurança, se eu sentir isso? Claro que você pode. O problema é que às vezes você tem mães, pais, sei lá, cuidadores, psicólogos, psicanalistas, que ao menor sinal do outro querer ser independente, fala assim, vai, mas você sabe, se você for, você não volta. Se você traz assim, se você for, você não volta, o que vai acontecer? A pessoa volta e fica numa dependência patológica. Entende? Então é legal isso assim, como mãe, como pai, como psicólogo, como psicanalista, você vê os avanços do paciente, do filho, da filha, de querer ir para o mundo, experimentar a independência. Só que assim, vai,
mas a casa está aqui. Né? Você sabe que você pode voltar quando você quiser. Ou o consultório está aqui, você sabe que você pode voltar. E tem pessoas, tem terapeutas que se ressentem quando o paciente diz que quer dar uma pausa, quer parar, quer isso. Deixa, a pessoa vai, se precisar ela volta. Quantas vezes o paciente fala assim, estou pensando em dar um tempo, claro que você vai escutar outras coisinhas que possa ter aí. Mas assim, tem aquela coisa, vai, né? Vai, quando você quiser voltar, se quiser voltar, você volta. Então é isso. Aí na sequência ele coloca aqui. Então esse foi mesclas dependência e dependência. Aí a falha ambiental, dependência patológica. Aí o outro, independência, dependência. Aí ele põe a mesma coisa, mas com predomínio da independência. Então essa busca pela independência, a falha mental vai trazer arrogância e surtos de violência. Por quê? Essa independência, nessa experimentação com a independência, se não é possível essa experimentação, vai ser através da arrogância e da violência como uma forma forçada de conseguir se separar do outro. Que é um exercício de separação. A gente cria o filho para o mundo, os filhos para o mundo. Nós atendemos os pacientes, os analisantes, para o mundo, não é para a gente ali. Nesse caso que ele traz, as falhas ambientais, se não tem essa abertura, esse espaço, esse convite à independência, forçosamente isso vai aparecer, muitas vezes em surtos de violência. E é interessante isso daqui porque a gente pode pensar muitas vezes crianças que fazem isso, e é fundamental, né? Às vezes eu escuto assim, nossa, esse adolescente, meu filho adolescente está fazendo tal coisa. Eu falo, pô, mas o que você espera do adolescente é isso, que é um adolescente que enche o saco, que te enfrente, que... Por quê? Está experimentando, precisa experimentar a independência. O problema é quando isso recebe um olhar patologizante e começa a chamar de algum tipo de transtorno. Né? A gente pode pensar no transtorno opositor, por exemplo. Não que todo transtorno opositor, né? não que não tenha validade, mas assim, quantas vezes um comportamento normal esperado de quem está experimentando a independência pode ser taxado disso. E isso não pode ser vivido. E aí fica, e reparem, né? Que geralmente quem traz essa experiência com o filho, filha dessa coisa, dessas arrogâncias e desses conflitos, é a vida inteira isso. E a vida inteira e sempre fica num lugar de uma dependência gigantesca. Pois é. Bom, caminhou mais um pouquinho em termos de dependência, agora eu tenho aqui, ó, está no momento de independência. E aí fala, na independência significa que existe um ambiente internalizado. É bacana isso, né? Sabe aquilo que você pode ter essa experiência? Um pai bacana, uma mãe bacana, cuidadosos, que eles deixaram essa marca em você. Você carrega os seus pais, os seus cuidadores, a segurança que eles transmitiam em você. Se antes você precisava da presença física deles, depois de um tempo você não precisa mais. Você carrega eles com você da mesma forma, pensando na terapia, o quanto existe uma fase que realmente, né, precisamos, nossos analistas precisam de nós, e que uma hora isso passa, pensando por essa via de Winnicott, que está internalizado o ambiente. Então é possível agora, né, vai ser uma capacidade por parte da criança de cuidar de si mesma. E aí põe falha ambiental nessa fase, não necessariamente prejudicial. Então se a gente for pensar aqui, ó, o filé mignon, o sonho o sonho da saúde é chegar no E aqui. É chegar no E porque você tem essa experiência internalizada, né, você carrega isso com você. Tem umas ideias bonitas assim, né? O Gilberto Safra, ele tem 3 livros, né? Que o primeiro é A Face Estética do Self, o segundo é A Poética na Clínica Contemporânea, o terceiro eu não lembro. Mas ele traz um conceito que eu acho tão bonito, que é sobornost, que é o sentido de comunidade, sentido de pertencimento. E é muito legal, né? Você pega, por exemplo, isso que ele traz de uma tradição da cultura russa, mas que você encontra isso em povos indígenas, mesmo povos em tribos africanas, aquela ideia de que é a tribo que cuida da criança, é a comunidade que cuida da criança.
Então, quando você tem ali todo mundo cuidando da criança, não só todo mundo, mas os pais ali, ela se sente segura, porque ela tem internalizado esse tipo de cuidado, ela consegue transmitir esse cuidado depois. Então, o melhor dos mundos aqui seria o E, né? E aí, para finalizar, falei que ia ser mais curto, mas não foi, eu estou no mesmo horário de sempre, 40 minutos de live, 45, e ele diz assim, ó, no F, que é o sentido social, aí ele fala: aí está explícito que o indivíduo pode se identificar com o adulto e com o grupo social, ou com a sociedade, sem perda demasiada do impulso pessoal ou originalidade, ou sem perda demasiada dos impulsos agressivos destrutivos que encontraram, presumivelmente expressão satisfatória em formas deslocadas. Assim, a pessoa se identifica com o adulto, com o grupo social, mas não pode perder o impulso original, não pode perder a sua individualidade, a sua característica de individuação, porque senão ele vira massa, né? Vira uma maçaroca só. Então ele fala aqui, ó, falha ambiental. Essa frase mesmo, é preciso uma aldeia inteira para se cuidar de uma criança, isso aí. Eu li em algum lugar isso, é bem essa ideia mesmo. Então ele fala, ó, quando tem falha ambiental aí, falta parcial da responsabilidade do indivíduo como pai ou mãe ou como figura paterna na sociedade. Bom, isso daqui então, gente, preciso concluir aqui. Você encontra no Ambiente dos Processos de Maturação, você encontra lá no capítulo 5, e mostrando que a clínica winnicottiana, mostrando um pouquinho aqui o quanto ela é rica, o quanto ela é muito original, porque você não encontra isso aqui em nenhum outro autor, né? Dentro da psicanálise. E, como eu falei para vocês, você pode pensar em Winnicott dentro da psicodinâmica, ele conversa bem, mas você também tem um pensamento independente de Winnicott, da psicodinâmica, que é essa coisa riquíssima aqui, do desenvolvimento emocional primitivo, das fases de dependência e as falhas ambientais, e amanhã eu vou falar sobre uma divisão que ele faz, em que ele vai apresentar um antissocial, enfim, vai apresentar umas coisas da clínica, a proposta que ele tem. Já acabou, estou finalizando aqui, ó. Lembrando, quem quiser saber mais disso, tem meus cursos de Winnicott, tem um monte de vídeo no YouTube, né, para quem galera que curte só coisas gratuitas, PDFs gratuitos que não vão ler nunca e vídeos que tem lá no YouTube um monte. Mas quem tiver interesse, eu tenho um curso chamado Desenvolvimento Emocional Primitivo, Teoria Clínica do Winnicott. E aí tem outro também chamado Teoria Clínica do Brincar é Realidade, em que eu trato tudo isso de forma bem, né, extensa, trazendo casos clínicos, né, porção de coisas. E aí eu fiz o pacote de sugestão, em que eu disponibilizei o grupo de estudo que encerrou semana passada, que foi o Eu e o Objeto, um diálogo de Winnicott e Lacan. Então, assim, é bem legal que você pode se aprofundar nas noções de eu e objeto em Winnicott e ainda, né, você tem esse comparativo com o Lacan, que quando você faz comparativo ainda fica mais claro a delineação do conceito que você precisa trabalhar. Esse que eu falei agora, o terceiro, ele é mais caro, porque ele acabou agora, né, então ele é o dobro do preço dos outros. Porém, se você comprar esses dois que eu falei do Winnicott, ele sai com 90% de desconto. E aí eu sei que tem gente que já fez o meu de Winnicott, um ou outro, aí não tem problema, você pode pegar qualquer um dos outros dois cursos que tem, nos 19 disponíveis, tem uma porrada de cursos, e aí você consegue pegar esse que eu falei do grupo de estudos com 90%. Beleza, gente? Então é isso.